Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, sejam super bem-vindos. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês o Instituto, né? Então, é o Instituto Connect. Então, a gente fala aqui que é uma jornada nossa de desenvolvimento. Vocês já vão entender um pouquinho desse viés. Então, o grupo aqui, a gente está se conectando para exponencializar resultados, e a gente fala que conecta histórias inspiradoras. Então, é muito mais do que conectar CNPJ, é conectar CPFs de fato, né, peer-to-peer e assim por diante, para gerar realmente impacto. E o impacto, a gente está falando na vida dos profissionais que estão conectados, mas também impacto social. Então, alguns de vocês eu já conversei no bastidor, tipo Júlio e tudo mais, eu conheço, né, que trabalha também com isso, mas a gente fala do nosso potencial de giving back para a sociedade, de catalisar resultados. Então, a gente mentora ONGs, startups sociais, enfim, então tem uma pegada, e também conectado com ecossistemas de inovação. Então, assim, acompanhar um pouquinho do que está sendo movido, né, com tendências e discussões. Então, esse é um pouquinho do que a gente gosta. Então, dando um overview, né, para os nossos connects, e a gente está aqui com convidados, então, assim, a gente tem abertura para trazer convidados, né, de quem está já na nossa jornada. A gente tem um encontro no dia 24, que é no Cubo Itaú, né, então a Renata também é uma membro aqui da confraria, a gente vai estar nos recepcionando lá, vai ser um evento híbrido, muito mais nessa provocação do tipo, o que é o Cubo Itaú, né, a história, e como que eles fomentam esse ecossistema de inovação. E principalmente por quem está aqui com a gente mais próximo, a gente vai passar a mentorar em um papel de board advisor as startups do Cubo também. Então, montando trios, fazendo esse processo e realmente começando a dar uma primeira pincelada. Alguns aqui já são, né, conselheiros, outros querem ingressar nessa jornada de conselho, e nada mais on the job do que realmente pegar esse choque cultural. E quando a gente fala de choque cultural, até o Newton, né, Newton, a gente trocou figurinhas, que uma linguagem executiva não é Ctrl+C, Ctrl+V, está longe de ser para esse mundo das startups, mas a gente tem um know-how, né, contatos, um smart, né, para estar colaborando, e do outro lado eles têm uma agilidade de negócio, de mentalidade, das coisas fluírem, então essa troca vai ser super bacana aí para nós. Então fica aqui o convite para quem está nos ouvindo como convidados, e os nossos connects já estão aí sabendo da agenda. Além disso, a gente tem agora, aliás, não é maio, tá errado, aqui é junho, uma roda de conversa trazendo alguns CEOs. Deixa eu só minimizar minha tela, senão vocês não vão ver. Então, a gente está falando um pouco de falar das cadeiras mesmo. Então, assim, a Ângela, né, foi a conexão da Karen, que está aqui conosco. Então, ela é diretora-presidente lá do Brasil Prev, do Banco do Brasil, também conselheira. O Felipe, que é o CEO da ALG, né, Lugar de Gente, e o Fábio, que é o CEO das lojas Renner. Então, contando desse processo deles de expansão, de como sobreviver a esse boom que está vindo de fora, do e-commerce e outras coisas, então tem alguns desafios bem bacanas aí, para estar falando enquanto business, e também olhando muito no cenário de executivos, como que eles equilibram os pratinhos, né, então assim, vida pessoal, carreira, grandes lições que eles aprenderam, então vai ser um bate-papo aí bacana, para a gente estar fomentando aqui também, tá, então esse é um pouquinho da agenda. Relembrando, né, então a gente tem novos integrantes, a gente tem um canal da Gazeta, que a gente fala um pouquinho de dar voz aos nossos executivos. E aqui, tanto o Júlio, Guilherme, André, né, são nossos convidados também, para trazerem temáticas. A gente está falando de temática de liderança, temática de inovação, transformação, o que vocês de fato imaginarem que pode agregar valor, então fiquem à vontade. E a gente está falando muito de co-criar. Então, a gente no ano passado fez um workshop que era Storytelling, para provocar nossos executivos a como construir as histórias que conectam, né? Porque às vezes você tem muito know-how, mas a hora de colocar no papel dificulta um pouquinho. Então, aqui a gente fala de co-criar, então seja com membros da confraria, seja com convidados externos, né, palestrantes que vêm aqui na nossa rodada. Então, fiquem à vontade de usufruir desse canal, né, que o canal é nosso, justamente para fomentar aí, trazendo bastante aporte. Agora não quer passar minha tela, só um minutinho. E aí, falando da nossa conexão de hoje, né, então, quando a gente está trazendo para a nossa roda de conversas, a gente está com 3 pessoas que são feras, que eu tive o prazer aí de conhecer ao longo da jornada.
Eu vou pedir para, na sequência, eles se apresentarem um pouco, mas eu vou fazer alguns spoilers aqui rapidamente. Então, assim, quando a gente fala de headhunters, né, no primeiro momento, pensa, putz, eu não estou procurando emprego. A gente tem aqui pessoas, só para vocês terem ideia, vou ir por Renault, né, enfim, com pessoas de 20 anos de casa e assim por diante. E não necessariamente, quando a gente fala dos headhunters, é porque eu quero fazer necessariamente um movimento de carreira. Então, é desmistificar um pouquinho disso, olhar um pouco do cenário, a gente vai falar de mercado, de tendências, de dicas. Então, vai ser um bate-papo muito intimista e com dúvidas que vocês tenham. Sabe aqueles temas que a gente não pergunta abertamente? Então, aqui é o canal para a gente estar perguntando. Então, usufruam. Então, no primeiro momento do nossa noite aqui, vai ser esse bate-papo numa plenária maior. Vocês vão interagindo com perguntas e depois a gente separa em mini salas para estar circulando em mini grupos e fomentar um pouco mais ainda as discussões, tá? Então vai ser um pouquinho dessa proposta. Então, na nossa roda de conversa, né, as 3 pessoas que vão estar compondo aqui é o Guilherme, né? Então, Guilherme, se apresenta um pouquinho aqui para nós, né? Então, daqui a pouco eu falo um pouco mais de você. Boa noite a todos, obrigado pela presença, participação. Eu sou Guilherme Fernandes, acho que vários aqui já me conhecem, já cruzamos caminhos. Eu cuido da Alexander Hills, que é uma empresa de Executive Search francesa. Temos 65 anos de mercado, atuamos no Brasil há mais ou menos 20. E nos últimos 5 anos, como empresa própria, sem parceria, então abrimos escritório e eu fui responsável pelas operações aqui na América do Sul. Sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado executivo durante mais de 20 anos, montadoras, química, farma, tecnologia, em posições de marketing, vendas, pós-vendas, e a maior parte como financeiro, e hoje eu cuido do recrutamento da Alexander Hills, um lugar onde, ou uma área onde eu digo que eu me achei tão bem que eu só me imagino saindo daqui no meu caixão. Então, é algo realmente divertido, conhecer gente, conversar com gente nova. Eu encontro cerca de 1.500 novos executivos por ano, e isso é um enriquecimento assim inigualável, não tem coisa melhor. Então, estou aqui às ordens, que precisarem, conte conosco. Eu acho que a Silvana deve colocar nossos contatos ao final. Sim, vou colocar. Mas estou aqui à disposição de todos vocês 24/7. Legal, e depois eu vou fazer o spoiler até da nossa conexão e nosso bate-papo, Guilherme, daqui a pouquinho eu já provoca um pouquinho disso. Então, obrigada por enquanto, tá? Júlio, vamos lá? Boa noite a todos, eu sou o Júlio, eu sou CEO e Managing Partner da Kakuri. A Kakuri também está no mercado aí há 20 anos, uma especialidade muito grande de América Latina. Não sou o que eu chamo de headhunters de primeira geração, como o Guilherme, que foi executivo e depois fez uma transição para o mercado de Executive Search. Eu já sou filho de consultoria, estou há muito tempo nessa história e também me coloco aí super à disposição de vocês. A Kakuri nasceu como uma empresa de Executive Search, fundada no Brasil. Ao longo do tempo se espalhou por toda a América Latina, então do México ao Uruguai. Hoje nós temos aí escritórios próprios e uma atuação forte. E de algum tempo para cá, a Kakuri se expandiu não só como uma empresa de search, mas responsável pelo que eu chamo de projetos de transformação, onde muito mais do que uma posição spot, a gente está falando em levar empresas para outros capítulos, com várias posições, com serviços de RH, com soluções financeiras, enfim, com que o negócio precise para evoluir. Então, desenvolvemos aí uma plataforma de soluções e seguimos no mesmo caminho de conseguir ajudar aí a jornada das pessoas e das empresas, especialmente para novos desafios. Vai ser um prazer estar com vocês hoje e poder dividir um pouquinho. Legal, Júlio, super obrigada. André, contigo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Silvana, de novo, obrigado aí pelo convite. É um prazer também poder participar.
E me apresentando aqui de forma bem objetiva, de forma similar ao Guilherme, também sou engenheiro de formação. Não comecei no mercado de Executive Search desde o início, mas já muito cedo migrei para a consultoria, e aí, similar ao que o Júlio comentou, acho que a grande maioria da minha carreira foi sendo filho de consultoria mesmo. Então, lá no início da minha carreira, eu trabalhei um pouco na minha área de formação, que é óleo e gás, né? Eu sou engenheiro de petróleo, formado pela Federal lá do Rio de Janeiro, e um movimento ali muito rápido, depois de um pouco mais de 2 anos, eu percebi que não era exatamente o que eu buscava e tive a oportunidade, acho que como muitos headhunters, né, que não planejam virar headhunters e simplesmente a oportunidade aparece, comigo não foi diferente. Então, eu tive a oportunidade de começar numa consultoria e, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu tive o convite para ajudar a construir a ANEL, que basicamente é a empresa onde eu trabalho hoje. A ANEL Executive Search é uma consultoria focada no recrutamento executivo. A gente completou agora, em 2022, 5 anos de operação, então é uma consultoria mais jovem, mas formada aí por headhunters que vieram de várias outras escolas, nacionais, multinacionais, de pequeno, grande e médio porte, e a gente tem, desde então, construído metodologias e produtos para que a gente possa agregar mais valor nesse processo de recrutamento como um todo. E desde então a gente tem feito cases super bacanas aí, estruturado novos produtos, ajudando muitos dos nossos clientes e, obviamente, do outro lado, executivos e candidatos. Enfim, estou super à disposição também, vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês hoje. Não, super obrigada. Acho que para um esquenta rapidinho, pessoal, coloquem aqui quem já conseguiu alguma movimentação de carreira, coloca o número 1 através de headhunters, ou número 2 através de indicações, conexões, enfim, só para a gente ter uma ideia. Então, coloquem aqui no chat só para a gente movimentar. Um Edson aí, 2. E que tal o número 3, Silvana, através do LinkedIn? Pode ser também, vamos lá. Quem tiver aí através do LinkedIn. Acho que quase todo mundo, né, Sil? Então são os grandes movimentos que a gente tem. Por que eu fiz essa provocação? A gente está falando muito e aqui o bate-papo não vai ser, né, com essa expectativa do tipo, estou procurando emprego ou algo do gênero. Mas eu vou dar um spoiler aqui rapidamente. O Guilherme me encontrou no LinkedIn, né, Gui? Então, me fez um convite e, assim, a nossa conversa foi fantástica no sentido do quanto que ele dedica de tempo para conhecer pessoas novas. E aquilo me deu um insight que eu falei, putz, a gente não investe, a gente investe tempo para resolver 1000 coisas na semana, mas não abre a agenda para conhecer pessoas novas. E pessoas novas, gente, não quer dizer que é com segundas intenções, ou, quero isso, eu quero aquilo. E aí, Gui, queria que você contasse um pouquinho da sua dica de ouro, que eu não esqueci, né, do que você falava realmente, do porquê que as pessoas se conectam, do porquê que elas querem essa conexão, inclusive CEOs e assim por diante. Bom, Silvana, você sabe que eu sou um profundo evangelista disso, né? Se quiser, eu fico falando aqui dias e dias. Mas a intenção é que cada vez que conhecemos alguém novo, nós compartilhamos conhecimento, nós compartilhamos nossos problemas e muitas vezes soluções para alguma coisa que está nos afligindo no dia a dia, sai de um bate-papo simples, porque as pessoas têm ideias e competências que, independente de onde trabalham, de que segmento atuaram, são válidos para qualquer lugar. E compartilhar esse conhecimento num bate-papo é sempre algo inusitado, é tão divertido que é viciante. Eu, frequentemente, Silvana, estou conversando com alguém, você começa a fazer as sinapses. Puta, você precisa conhecer tal cara que ele vai te ajudar nisso e tem uma solução assim para o seu problema. E a gente vai, dessa forma, criando um laço de amigos, né, um laço de conexões, colegas, e que muitas vezes se tornam amigos. Você não imagina quanta gente que eu conheci assim do nada, enviando convite, vão tomar um café, LinkedIn e tal, que hoje participam do meu grupo de carro velho, vão para Águas de Lindóia. A gente, você está no segmento, você conhece bem esse segmento também,
Mas é um mundo que está cheio de gente que gosta, a gente vai compartilhando, aí vem o grupo do vinho, o grupo do charuto, é tanta coisa legal que você acaba fazendo uma rede de amizades e sem demagogia, realmente sem uma segunda intenção. Conhecer uma pessoa simplesmente por conhecer é a coisa mais divertida que tem. E se alguém falar que não tem tempo, é porque não olhou direito na agenda. Porque meia horinha por dia que a gente passa, ou no Insta, ou olhando, perdendo tempo, a gente pode investir conhecendo uma pessoa nova. Em meia hora, num cafezinho, é tão fácil você trocar uma ideia e se tornar um novo amigo, um novo colega de uma pessoa, que é realmente enriquecedor. As histórias que a gente conhece, as experiências, são assim, incomparáveis. Eu já te contei várias vezes pessoas... O meu principal meio de atuação é através do LinkedIn. Então, eu recebo meus convites no LinkedIn e só aceito uma conexão depois da gente tomar um café ao vivo ou virtual dessa forma. Mas, às vezes, você olha uma pessoa, aquela foto mal tirada, sabe? Aquelas que tiram um selfie na parede, um perfil totalmente desinteressante, são os melhores para a gente conhecer. Tem cada história por trás desses que você não imagina. É coisa assim, então não recuso absolutamente nenhum convite, contanto que a gente troca uma ideia. E a partir de então, é algo assim, é inexplicável até que você pratique. E eu me recordo, acho que da nossa conversa, Gui, que você me comentou o seguinte, do tipo, você vai chamar uma pessoa no LinkedIn que você nunca viu, de conexão, você acha que na teoria A com B não conecta. Mas a pessoa tem algo para te aportar, ela dificilmente vai te falar que não quer se conectar contigo. Às vezes a gente tem medo de falar, putz, vou chamar um CEO, um fulano, um ciclano, né, pelos estereótipos de cargos, ou seja lá o que for, mas ela também quer doar conhecimento e quer conhecer pessoas novas. E aí tem um lado importante que era, vamos tomar um café, me sinaliza 30 minutos na sua agenda, porque daí a pessoa tem que parar necessariamente para ir olhar, enfim. Então acho que algumas coisas aí da nossa conversa que foram bem, bem bacanas. Eu resumo três fatos que tornam as conexões muito, muito fáceis, Silvana. Todo executivo sofre da solidão do cargo. Ele está muito mais disposto e disponível a conversar conosco do que a gente imagina. Todo mundo tem tempo e vontade de ajudar alguém. Então, a gente pediu uma ajuda, principalmente se não envolve dinheiro. Me fala um pouquinho da sua trajetória, me dá uns conselhos de carreira, me fala como que você atuou nesse segmento, como que você chegou... Todo mundo adora. E, terceiro, nós não somos a última bolacha do pacote. Então, evite se apresentar. Quando a gente se apresenta, a gente infere que nós somos solução para uma ou outra coisa. Ninguém está nem aí para nós. Mas todo mundo adora falar sobre si e dar pitaco na nossa vida. Então, vamos convidar ele para falar. Convida, André, me fala da sua trajetória. Cara, você é engenheiro que nem eu, e agora estamos em Hunt. Puta coincidência, como que você chegou assim? Desperte a curiosidade, e isso tudo leva a uma troca espetacular, Silvana. Não, com certeza, bacana aí. Pessoal, se vocês forem tendo perguntas, tá? Fica à vontade, erga aqui a mãozinha, enfim, vamos usar aí a maior conexão possível. Então, por enquanto, vamos lá para o Júlio, né? O Júlio, a nossa conexão foi através de uma outra conexão. Então, quando o Guilherme comentou de que vocês estão falando com uma pessoa, e a pessoa tem um estalo de falar, pô, você tem que conhecer fulano, foi mais ou menos assim, né? Foi uma colega em comum que falou, você tem que conhecer o Júlio, né, e marcou um bate-papo, enfim, intermediou, e aí que eu tive a conexão, e como o universo vai nos conectando, porque depois em outros fóruns que eu faço parte, né, tava lá o Júlio conectado, e a gente foi se reencontrando. Então, novamente, e aí, gente, é de forma genuína, né, é não guardar o poder da conexão ou da informação, é falar, putz, cara, você tem que conhecer fulano. Lula, por isso que ele vai ganhar. Só um pouquinho. Que o Lula vai ganhar. Desculpa. Tudo bem. Senão a gente não
eu acho que é uma coisa mais generosa, né? Porque outras informações é poder, e aqui é como a gente deixa de uma forma muito mais abrangente. Então, Júlio, conta um pouquinho aí das tuas dicas, do que você tem aí para compartilhar. Claro, para começar, e não podia ser diferente, tem uma frase do Vinícius que eu adoro que fala: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. E assim como o Guilherme falou, eu posso te dizer que toda a minha carreira foi baseada, Silvana e meus amigos, em conhecer gente, em alguém que foi capaz de me doar seu tempo, sua experiência. E arrisco dividir aqui com os colegas Headhunters que muito do papel importante que nós podemos amanhã ajudar uma empresa, ajudar um profissional, a gente só tem essa bagagem porque a gente teve, dentro dessa rotina, como ele falou muito bem, a oportunidade de conhecer 1.000, 1.500 executivos por ano e que dividiram conosco as suas histórias. Então, toda a minha trajetória foi marcada por querer me conectar com as pessoas sem saber onde isso vai dar, né? É claro que, assim, sendo um prestador de serviço, sendo alguém que está procurando um emprego, sempre existe uma intenção. Mas quando a gente efetivamente se conecta com as pessoas, quando a gente vai para um bate-papo desarmado, quantas e quantas vezes eu já me conectei com alguém pensando em uma coisa e o destino nos levou para outra totalmente diferente. Um dos casos que eu posso falar aqui, hoje eu tenho um sócio que divide o negócio comigo e que, se a gente for olhar na trajetória, 10 anos atrás ele me pediu um conselho de carreira, aí 6 anos atrás eu fui responsável por uma movimentação da carreira dele, e quando ele saiu da vida executiva, acabamos nos conectando tão profundamente que viramos sócios no negócio. Então, faço das palavras do Guilherme as minhas. Eu acho que o grande poder de transformação, e graças a Deus a humanidade e a vida executiva está passando por essa transformação, passa por essa humanização, por entender que, como você disse muito bem, independente do crachá que eu carrego, independente do CNPJ que está atrelado aqui ao meu nome, existe sim uma pessoa, existe um CPF, existe uma história. E cada vez mais eu concordo com o Guilherme quando ele fala: as pessoas querem ajudar. Tenho feito e tenho recebido ajudas de muitos. Então, acho que essa é uma das grandes dicas mais valiosas. Assim, vamos escolher pessoas interessantes para nos conectar, mas não esperar nada delas além do próprio encontro. E a partir daí, eu acho que as histórias, como foi a nossa, né, Silvana, vão se conectando com elementos e abrindo caminhos não planejados. Não, é deixar o universo agir um pouquinho. Eu também tenho essa crença, né? Do universo conspira a favor. Bacana. Então vamos lá, André, conta um pouquinho aí, né, de como que você conecta, como que você realmente tem vivenciado essa experiência. Bacana, Silvana. Eu acho que nós, né, nós três aqui especificamente, e aí diferente de várias outras profissões, nós demos a sorte de que o nosso trabalho é conhecer pessoas, né? É conectar com pessoas. E aí, por diferentes propósitos, mas a gente é agraciado já por isso, porque o nosso dia a dia é conectar, é conhecer. E na pergunta que você fez, né, aqui a gente viu as respostas no chat, eu acho que todo mundo, né, todas as 40 pessoas que estão aqui na sala, tiveram suas carreiras impactadas pela conexão, seja através do LinkedIn, através de uma indicação. Então, isso por si só já demonstra aí a super importância que é a gente constantemente estar dedicando esse tempo em conhecer novas pessoas, e aí, independentemente do fim. E corroborando o discurso aí dos meus colegas, né, eu acho que a conexão com novas pessoas, mais do que tudo, é informação e conhecimento para a gente, né, porque a gente vai conhecer sobre a carreira de um próximo, a gente vai conhecer sobre um mercado que eventualmente a gente pode não conhecer tanto, sobre uma nova tendência, sobre uma nova tecnologia, sobre como aquele determinado segmento está sendo impactado, e, obviamente, a gente abre um mundo na nossa cabeça. Eu acho que isso talvez seja até a parte mais bacana das pessoas que trabalham com recrutamento, né? A gente conversa com tantos segmentos, tantas empresas, tantos profissionais diferentes, em diferentes estágios de carreira,
que a gente acaba agregando um conhecimento muito legal. Eu diria que esse talvez seja o principal ativo aqui da nossa profissão. Então, compilando um pouco disso tudo, eu acho que a importância das conexões ela é crucial, ela é chave para o nosso desenvolvimento como pessoa e, obviamente, como profissional também, né? Legal. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para vocês com relação ao que vocês estão sentindo do mercado. A gente está falando do Great Resignation, né, e numa linha muito mais, tô saindo. Eu percebo muito das pessoas que estão próximas. A pandemia acelerou muito decisões, do tipo, eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo, não quero passar o resto da minha vida fazendo isso. Então, mesmo das pessoas próximas, pessoas que, na minha área, lá, né, o engenheiro, fazendo faculdade para medicina, tipo, pivotando total, tipo, né, pessoas querendo fazer outras coisas, empreender e assim por diante. Então, chegou no momento que acho que a pandemia fez o start de falar, não quero mais isso. Lógico que durante a pandemia deu uma segurada pela segurança das pessoas. Não posso sair, está limitado, preciso da pirâmide básica lá de salário, se manter em segurança normal. Mas agora tem um movimento maior. Então, queria sentir um pouquinho de vocês. O que vocês percebem quanto às carreiras executivas? Vocês também estão sentindo algo nesse sentido de desejo de mudar, de desejo de empreender, de desejo de fazer outras coisas? Como que vocês percebem nas conversas que vocês estão tendo? Bom, acho que vou começar aqui respondendo, Silvana. Bom, acho que de muito que eu tenho visto, né, e não só eu, mas todos os meus colegas da própria ANEEL e diversos outros headhunters com qual eu troco muito, eu acho que todo esse período de pandemia que a gente viveu, ele trouxe um olhar muito para dentro, né? A gente naturalmente ficou muito tempo sem trocar com as pessoas no ambiente corporativo, então a gente teve muito tempo dentro de casa, a gente teve muito espaço para reflexão, e isso causou diversos comportamentos como esse mesmo que você comentou, né? Da gente se perguntar, poxa, será que eu estou feliz fazendo o que eu estou? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é trabalhar 12 horas por dia e não ter nenhum tempo para minha família, que eu comecei a ter agora porque eu fui obrigado a começar a trabalhar dentro de casa? Então, eu acho que isso tudo trouxe muita reflexão para a cabeça de a grande maioria dos executivos, e isso naturalmente nos faz refletir sobre uma possível guinada, né? Uma possível mudança. E você trouxe o exemplo do profissional que era engenheiro e foi fazer curso de medicina. A gente viu das mudanças mais fantásticas aí durante esses anos. Eu acho que esse foi um efeito muito bacana da pandemia. E a gente, sim, tem visto muito movimento de empreendedorismo, das pessoas deixando os seus cargos corporativos para traçar uma carreira diferente. Tanto é que a gente viu nesses últimos anos o boom de startups, né? A gente viu crescer o número de construção de novas propostas, de novas empresas, que já supera os últimos 10 anos, né? Se a gente for comparar 2021, 2020 e 2021. Então, isso, sem dúvida nenhuma, causou muita reflexão, acho que em todo mundo, e que naturalmente acaba impactando em carreira. Bacana, obrigada, André. Vou pedir licença para o Guilherme, mas vou pegar uma onda no que falou o André. Eu acho que a gente vem numa crescente, né, Silvana? Historicamente, e mesmo pré-pandemia, a gente vive uma era no mundo de geração de riqueza. A gente vive uma era do mundo em que o mercado de serviços e todo o mercado que não é uma carreira corporativa começou a oferecer opções. Então, a gente entender que alguém poderia ter uma hamburgueria ou uma flower shop, boutique, ou alguma coisa, e às vezes em termos de renda, ter a mesma renda que tinha enquanto executivo, foi um primeiro passo para essa jornada para dentro que o André ressaltou muito bem, que a pandemia acelerou e intensificou. Então, concordo com ele em gênero, número e grau, há um grande questionamento sobre propósito e valores, há uma diminuição por alguns que fizeram escolhas de, eu acho que eu vou deixar de ser engenheiro para estudar medicina e vou me dedicar a isso, mas, ao mesmo tempo, o grande número de cortes, o grande número de demissões fez com que algumas pessoas não tivessem outra opção senão começar a nadar. E aí se perceberam que o oceano talvez era um lugar bom para eles. Então, acho que a situação global como um todo empurrou as pessoas para esse lugar, ou por opção ou por necessidade. E vejo, por exemplo,
e estão aqui, né, outros colegas headhunters assistindo, mas eu vejo dois movimentos agora acontecendo. A primeira existe uma leva muito grande de profissionais de altíssimo nível de senioridade que abandonaram a carreira executiva totalmente porque se tornaram investidores, consultores, abriram fundos, começaram a trabalhar não mais como para uma única empresa, mas oferecendo consultoria a várias, e uma posição, por exemplo, como a do CFO, um número super expressivo de profissionais deixou o mercado para ir trabalhar em mercado financeiro com esses investimentos que eu estou te contando. E eu vejo, ao mesmo tempo, como esse movimento, uma recuperação de profissionais mais sênior, que assim já teriam deixado a carreira executiva, ficaram um tempo parados e agora estou tendo uma demanda para falar assim, puxa, precisava de um cara que já tenha vivido muita história para me ajudar nas minhas decisões. Então, eu acho que sim, houve o mergulho, sim, se abriu uma grande sorte de novas possibilidades para todo mundo, e acho que também a gente aprendeu que uma pessoa de 50 anos não acabou a sua carreira, e pode estar simplesmente começando. Então, olho para esse mercado, antes de tudo, com um grande entusiasmo, por entender que todos esses movimentos são baseados em as pessoas passando a se olhar e se conhecer melhor. E eu acho que um mundo melhor parte disso. Bacana. Você já deixou um spoiler de uma outra pergunta, mas daqui a pouco eu faço. Guilherme, manda lá. Vamos lá, não tenho muito o que acrescentar, só corroborar o que o Júlio falou da volta da velha guarda. É nítido, as empresas estão buscando esses executivos, também pelo fato de que houve um certo equilíbrio nos salários, né, Júlio? Eu imagino que você tenha visto também. Você não tem mais CEO de 200 pontos aí, não acha muito fácil esses caras. E então hoje tem uma busca por profissionais experientes. Eu vejo em todas as conversas que eu tenho, e não é de agora, as pessoas sempre tiveram, Guilherme, o que tem de opção aí para mim? Se eu quiser sair, existe alguma coisa que eu posso fazer? Então, as pessoas se acomodavam mais, e também muito por medo, né? Porque a situação no Brasil não está fácil, e não é por causa da pandemia, não está fácil de hoje, faz tempo. Então, as pessoas ficam com medo de tentar uma movimentação, mas a pandemia trouxe justamente isso. Pô, tô aqui, o mundo, as coisas estão passando, tô perdendo, não tô vendo meus filhos crescer. Então, você vê, houve uma mudança de hábitos, uma mudança interessante de consumo, de reavaliar a carreira e tudo mais. Então, hoje as pessoas estão mais abertas a expressar esse sentimento, que sempre houve. E também sugiro que sempre deve haver. Você nunca pode estar conformado e confortável. O conforto traz um não desenvolvimento. Você não pode estar confortável. Você tem que eu acho que todo executivo tem que lutar para se tornar irrelevante no trabalho. Assim ele está pronto para passar o bastão e seguir para o próximo. Então, a gente tem que estar sempre inquieto e buscando novos desafios, crescer, porque a mente parada é uma mofa. Então, é importante. E eu tenho visto bastante esse movimento, e bastante movimento de vamos ver o que tem por aí, o que tem para lá e para cá. Eu sou também um profundo apoiador de trocas de segmentos, né? Eu acho que um executivo, o conhecimento dele, independente de onde ele adquiriu, é válido para qualquer lugar. Então, eu gosto muito da troca de segmentos, levar um cara de alto para farma e tudo por aí, porque tanto a empresa quanto o executivo vão se divertir de uma forma diferente, vão crescer e vão aproveitar. E acho que esse ponto que você trouxe, a gente discutiu um pouco na confraria, porque normalmente a rede e o network é muito forte em um mercado. Então, você pega, por exemplo, mercado de auto, que a gente tem alguns aqui, que é Volvo, Renault, Toyota e tal. Quando entra em crise um mercado, o outro também tá.
Não adianta pedir trabalho no vizinho. Então, na pandemia, a concessionária fechou, a concessionária do vizinho não está aberta, vai estar em crise igual. E aí falta network de áreas de bem de consumo, áreas tech, áreas de e-commerce, e assim vai. Então, acho que transitar por esses mini mundos, né, mais abrangentes, com certeza é uma grande dica. E pegando a fala ali do Júlio, a gente está, até o Cleiton está aqui, o Cleiton participou de 2 encontros passados aqui, e ele é da FESA, está aqui com o César também, e ele trouxe e compartilhou a trajetória de carreira. Então, assim, esse profissional que você acabou de falar, sair do mundo executivo, né, com a difícil missão, né, Cleiton, de querer empreender, né, das dores e os sabores, enfim, mas muito falando do profissional que tem várias fontes de renda, né, de receita. Por quê? Porque um executivo hoje, até a gente brincou bastante, que vai assumindo postos mais altos, eu quero uma casa na praia, uma casa naquilo, quero manter um padrão. Você aumenta fontes de despesa e fica vulnerável a uma receita. Quando alguém decide por você se você é relevante ou não, ou se por um cenário X está mudando, e às vezes você não deixou de ser relevante, mas mudou a estratégia, foi vendido, ou algo do gênero, tá, onde que está o seu mundo? Onde que estão as suas conexões, né? Então, assim, aí é um pouco tarde para estar indo buscar. Então, o Cleiton, ele trouxe bastante essa com maestria, essa fala, de sim, ser um profissional que a gente fala que é investidor anjo, né, empreendedor, palestrante, ou professor, ou algo do gênero, e hoje eu vejo essa provocação da gente não estar tão preparado para isso, enquanto empresa. Né? A empresa contrata o profissional como CLT, as pessoas acham que estão ali aprisionadas naquele quadradinho, naquele organograma, e ficam preocupados do tipo, Sil, quando eu me aposentar, eu vou virar conselheiro. Meu querido, aí lá você não vai nem ter mercado, porque agora a vida é virar conselheiro, virar alguma coisa, né? Então, como que você administra a tua rotina para ampliar esse portfólio? Ele manda a tua pergunta aí para nós. É só um comentário, boa noite a todos. O termo que eu conheço, porque você descreveu, é o profissional polvo. Você tem que ter 8 tentáculos para ter 8 rendas, e não uma só, ou 2. Não, bacana. E vocês, têm sentido essa dica, essas procuras, né, nas conversas que vocês têm tido, ou ainda, sei lá, X% é numa carreira negócio, monoárea, enfim? Eu acho, Silvana, que existem algumas verticais em que a gente vê uma facilidade dessas transições de segmentos, né, digamos assim. E aí acho que diversas áreas corporativas, como nós atuamos, né, seja recursos humanos, finanças, tecnologia, eu acho que são áreas até que elas enfrentam uma barreira menor, quando a gente fala de mudar de um segmento, pegando o exemplo do Guilherme, do automotivo para o mundo farma, né? Porque no final do dia, como ele comentou, essas pessoas detêm um conhecimento muito grande que é aplicável em diferentes empresas e diferentes segmentos. Em outros, eu acho que, quando a gente fala de talvez áreas mais técnicas, aí eu acho que existe ainda uma barreira maior. Mas aí eu aproveito para fazer uma inclusão aqui de um comentário que eu acho que nós, e aí como consultoria, né, botando o chapéu do Headhunter, que atua junto a vários clientes da ANEEL, eu acho que é muito do nosso papel também provocar as companhias para que a gente tente cada vez mais trazer essa pluralidade de profissionais, de segmentos diferentes, porque muitas vezes a gente quebrar aquele paradigma de, poxa, eu só posso contratar do automotivo, essa pessoa vem de um outro mercado com um conhecimento muito enriquecedor, né? Uma maneira diferente de ser feito, uma visão diferente sobre aquele mercado, e isso muitas vezes é uma troca muito bacana para a empresa e, obviamente, para todos os stakeholders daquela pessoa, daquela posição. Então, eu acho que a gente tem um papel muito crucial nisso também, e que a gente sempre tenta provocar na medida do possível, e que quando a gente consegue fazer isso é muito bacana, é bem gratificante. Não, bacana. E acho que a gente, enquanto RH ou líderes, também de se abrir, né? A gente fala muito do se joga para uma nova oportunidade. Às vezes a gente não se permite, mesmo quando faz um descritivo de função, eu quero fulaninho com X anos, daquela empresa, faça hunt de lá. Quase te dá o nome do LinkedIn, precisa ele buscar e convencer a pessoa para ver. Então, tem um olhar muito que a gente não está acostumado, que é essa zona de risco, né? Do tipo, a pessoa de um outro ambiente vai transitar bem ou não vai? Então, com certeza.
Respondendo ali a sua pergunta, eu vejo, Silvana, que esse apetite pelo risco e pela multifuncionalidade tem se tornado, sim, cada vez mais comum. E é engraçado, porque eu vejo ele concentrado nas duas pontas. Eu vejo os entrantes no mercado com uma visão clara de que, assim, eu preciso adquirir alguma experiência aqui, esse dinheirinho que eu ganho aqui me permite fazer outras coisas. A minha percepção é que essa faixa do meio ela é mais monofásica e drivada em tentar crescer naquilo que está fazendo. E os profissionais que chegam a um determinado nível de responsabilidade e de renda, tenho visto cada vez mais essa diversificação de investir, de dar aula, de virar um palestrante, de virar um expert nesses muitos sites aí que vendem hoje horas de expert mundo afora. Então, tenho discutido, inclusive, com muitos deles, muitos que são meus clientes, muitos que foram meus candidatos, muitos que são colegas, e que, apesar de estar na cadeira de número 1 ou 2 de grandes companhias, mantém aí outros 2, 3, 4 negócios ou iniciativas. Então, acho que está cada vez mais comum, e vejo essas duas coisas. Ou é fruto de uma posição de renda e de uma experiência muito grande que permite avaliar esse risco, ou na outra ponta, de quem não avalia muita coisa, mas está com essa energia, com esse apetite, essa vontade de fazer tudo aí ao mesmo tempo. Que bacana, legal. Não, e acho que pegando o gancho, até a pergunta para complementar, Guilherme, é um pouco da vulnerabilidade. E aí, dizendo um bate-papo, uma experiência minha. Quando o Guilherme me convidou para o café, quando você está trabalhando, você não está buscando nada ou algo do gênero, você é você. Na ordem do dia, putz, você conta teus medos, você fala, putz, às vezes eu já pensei em mudar, tenho dúvida, não sei o quê, não sabe? É uma conversa, um papo reto. Quando você está sendo entrevistado, você já fica pensando, putz, e se eu falar isso, e se eu falar aquilo, e se eu falar aquele outro? Então, eu já tive conversas desse bate-papo super aberto, da pessoa depois me passar um WhatsApp e falar, Sil, eu sei que você não está procurando, mas e se você sondar, e se você quiser saber, ou se você conhece alguém, porque também tem isso, né? Para não oferecer tão diretamente, do tipo, você não conhece alguém, porque se a pessoa estiver interessada, ela fala, eu estou aqui. E aí, acho que é outra dica, né? Então, às vezes, esse momento de vulnerabilidade, e até tem pessoas aqui conectadas que trabalham muito com coaching de carreira, mas o coaching de carreira, quando você contrata uma jornada, você contrata um processo de transição, de pivotar. Essa conversa, tanto com o Guilherme, Júlio, André, é aquele momento que você fala, eu estou neste estágio, o que você vê, o que está fomentando, que ideias, e é um bate-papo despretensioso, né? Então, Guilherme, eu queria que você explorasse um pouquinho isso. E quem não é visto não é lembrado, Silvana. Então, as melhores conexões são aquelas que a gente encontrou a pessoa, viu, conversou, e nós temos a chance, a partir daquele momento, de manter um contato constante, né? Lia um negócio no jornal sobre aquilo que a gente conversou, olha só, tal. Então, um monte de coisa que a gente pode manter acesa a ideia de que eu posso ser útil para você qualquer dia. Ou eu posso ser útil para um amigo seu que esteja precisando. A melhor forma de manter sua empregabilidade em alta é ser convidado para trabalhar em um lugar ou outro. É não precisar de hunter, nem de LinkedIn, nem de coach. Então, quanto mais conexões, mais você se mostra como uma potencial solução para qualquer tipo de problema, mais você vai ser chamado para as posições. E isso não impede de você estar trabalhando hoje. Você vai fazer suas conexões, conhecer gente, entender o momento, você se mostra uma pessoa, cara, fiz isso aqui, vai por esse caminho que dá certo, faz assim, faz assado que funciona. Então a pessoa vai ter você, Silvana, legal, cara, uma hora eu ainda vou te chamar, quer vir? E você tem, quando você está nessa situação, independente de você estar buscando ativamente emprego, mas nessa situação você tem maior facilidade de dizer sim ou não, de uma forma muito mais sucinta, digamos. Não é meu momento, eu acho que eu estou num desafio interessante,
né? E o mais interessante também dessas horas, dessas conversas, em que você vai estar conversando com os potenciais donos das posições, são aqueles que viram em você uma solução que pode ser 24/7. E se o cara não presta, se você achou ele intragável, você não precisa falar, você não precisa passar por um processo seletivo para chegar nesse cara e descobrir onde eu fui cair. Então, você muito mais facilmente você dá um não de uma forma bem agradável, você não precisa sair ofendendo ninguém, nem os hunters que vão ficar investindo em você meses para depois ser desistir no final do processo. Então, é fácil isso, Silvana. Eu sempre sugiro, estou, de certa forma, brigando contra a minha atuação, mas é o mais eficaz. Fala. Não, pode terminar, depois eu falo. Sobre uma coisa que o Júlio estava falando, sobre início e mais fim de carreira, onde as pessoas investem mais. Concordo plenamente, e o que eu acho é que no meio da carreira, aquele solteiro já está casado com um filho, ele não tem mais tempo nem dinheiro para ficar brincando. Então, legal, vamos seguir aqui quietinho e manter. Quando eu começar a ganhar mais dinheiro, a gente vai. Quando a gente é jovem, brinca com opções, brinca com agiota, câmbio, faz de tudo, mas na hora que começa, tem uma família, começa a solidificar uma carreira e tudo mais, você não tem mais muito dinheiro nem tempo para ficar brincando. Aí isso chega ao final de carreira. E empreendedorismo, tenho visto muito executivos mais sêniores investindo em tudo que é área, tudo que é segmento, e isso é legal porque gera empregos, né? Isso gera uma movimentação no mercado. O que eles vêm falando, não, a tecnologia, a inteligência artificial, isso, e aquilo outro, vão acabar com os empregos, não é verdade. Já se tem provas de que, hoje, 70% da criação de desempregos, dos motivos de desemprego, que é a tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, já tem uma contraparte garantida. Então, isso já é sabido. Mais para frente, é um monte de coisa que vai acontecer, então não existe, não precisa ter esse medo de ser substituído por um robô, só tem que saber como o robô funciona para você poder ser o cara que vai programar ele, e não o cara que vai ser substituído. Legal. Júlio, manda lá. Só queria fazer um complemento nessa fala do Guilherme, que é bem importante. Eu recebi essa semana um estudo americano que realmente mostra uma diminuição muito grande nos empregos, especialmente da indústria. Mas ele mostra que para cada um posto de indústria que a tecnologia, a robotização, tudo isso vai eliminar, é criado, em média, 1,8 vaga no setor de serviços e no setor de novas tecnologias. Então, pelo contrário, a gente deve viver uma abundância de emprego e não uma diminuição dele. E quando você fala isso, a gente trouxe aqui na nossa fala o Maurício Benvenuti, que foi sócio da XP e está lá na Starts, enfim, e tem o livro do Desobedeça. E ele fala muito isso. Então, assim, as carreiras triviais, vou virar médico, advogado, isso e aquilo, cada vez mais você tem pessoas não fazendo faculdade, seja um influencer, que a gente pode ter a crítica que for, mas o cara no final do dia está com um salário 10 vezes maior, tem outras formas de comércio que o cara está bombando, tem a startup que você acha que não é nada, sei lá, uma hamburgueria, não sei das quantas, que o cara tira uma renda superior a um diretor. Então, assim, a gente tem muito paralelos e, tipo, de volta àquela era da riqueza. Tem que ter uma empresa com X funcionários para ser grande porte, tem que ter o título de si na frente, porque senão o cara não é nada. Então, assim, tem uma desmistificação do que, aquela famosa frase do que você quer ser quando crescer. Eu tenho 2 filhos, não faço a menor ideia do que eles vão ser, porque está mudando tanto. Hoje, até pela manhã, a gente estava num outro encontro com algumas carreiras novas, a gente de HR pensar, sério, você fala assim, tipo, a gente tem que virar nossa chave nesse novo mundo de novas oportunidades, as pessoas se reinventando, descobrindo as zonas cinzas, né, dos espaços ali para transitar, que são fenomenais, pensar realmente fora da caixa. E aí, minha pergunta, que eu acho que todo mundo faz, assim, quando a gente fala do LinkedIn,
A gente até fez uma provocação no começo da nossa jornada ano passado, o Alan, ele não pôde entrar hoje, me passou que estava na França. Mas o Alan, ele foi nosso vice-presidente na Renault e tal, e antes de começar o nosso grupo, ele fez um mapa, né, da onde que as pessoas eram, pegando no LinkedIn. Daí ele colocou lá, X pessoas, né, fizeram faculdade internacional, ou estão com carreira internacional, faixa etária, sexo e tal. E aí ele falou, putz, tem uma galera que o LinkedIn está desatualizado que eu não contrataria nem para estagiário. E daí ele fez essa devolutiva para a gente aqui no grupo. Por quê? Porque são pessoas que não acreditam no LinkedIn ou que não gastam energia para atualizar. É um pouco do que o Guilherme falou, né, Gui? Aquela foto que tirou lá faz muito tempo e que não atualiza ou algo do gênero. Mas hoje, até batendo um papo com o André falou, Sil, quando a gente procura no LinkedIn, mas só vai chegar pra gente se tiver no mínimo a terceira conexão. Terceira. Então, conta um pouco mais pra gente desses algoritmos, né, do LinkedIn da vida, as dicas, palavras-chave, como que seria fazer essa gestão nossa ali de carreira, realmente, olhando para essa fonte, que é o que vocês hoje têm buscado muito fortemente. Bacana, Sil. Não, exatamente como a gente falou mais cedo, né? Eu acho que já há alguns anos o LinkedIn tem sido uma das principais plataformas, né, de recrutamento. E aí seja uma companhia através da sua área de talent acquisition buscando profissionais para concluir uma determinada demanda de forma interna, ou mesmo uma empresa que vai contar com um parceiro de executive search para, enfim, buscar o profissional correto para essa posição. Seja em uma ou em outra situação, o LinkedIn, na grande maioria das vezes, para não dizer 100%, ele vai ser usado, né? Eu acho que se tornou uma plataforma mundial, totalmente globalizada e que ela é única e a gente usa muito, de fato, além, obviamente, de todo o nosso networking. E eu não acho que ele se limita a níveis, né? Porque isso serve seja para um CEO, para uma pessoa numa cadeira de C-level, seja para um middle management ou mesmo para um entry level. Na ANEL, a gente recentemente teve a oportunidade de participar de um programa com a Generation Brasil, onde a gente tem mentorado jovens em situação de vulnerabilidade a conseguir a primeira oportunidade no mercado de trabalho. E mesmo para esses jovens em que a gente vê que eles não têm uma carreira muito extensa para contar no LinkedIn, a gente encoraja muito para que crie, para que construa, para que coloque o que possui de conteúdo, porque ali hoje acho que é a principal ferramenta e plataforma. E depois a gente pôde ver diversos jovens desses conseguindo a primeira oportunidade de trabalho através do próprio LinkedIn, né? Então, eu acho que é uma importância muito grande sempre manter atualizado. E o que a gente conversou sobre as conexões, né? E aí corroborando um pouco do que o Guilherme comentou, é muito importante que a gente faça essas conexões sem necessariamente um propósito, sem necessariamente um interesse. Porque quanto mais próximo a tua conexão daquela pessoa que está buscando aquela posição, maior a chance do algoritmo te colocar na frente, né? Então, dando um exemplo aqui, hoje o LinkedIn ele tem algumas diferentes modelos de assinatura, né? Tem contas mais premiums e as contas menos premiums, mas de uma forma geral, a grande maioria das contas você só vai encontrar alguém em uma determinada busca que você faça se aquela pessoa for até a terceira conexão contigo, ou seja, eu sou conectado com a Silvana é conectada com o Guilherme, ele é a minha segunda conexão. Se o Guilherme for conectado com o Júlio é a minha terceira. Uma conexão do Júlio, eu já não chego nessa pessoa. Então, eu acho que por isso a importância da gente estar sempre conectando, estar sempre trocando, se conhecendo, fazendo esses bate-papos que o Guilherme comentou. Legal, obrigada. Júlio ou Gui? Mas eu não sei quanto mais falar do LinkedIn. O André fez um excelente resumo. O perfil de cada um no LinkedIn é importantíssimo, a gente colocar, escrever direito, nossa trajetória, o que fizemos, o que fazemos, algumas palavras-chave. Mas vocês procuram também por palavras-chave? Eu busco por posições, empresas, funções ou conhecimentos específicos quando exige, né? Por exemplo, a aeronáutica. Eu fiz uma vaga agora para a empresa de aviação, então tinha algumas palavras que alguns termos técnicos que o cara tinha que saber
Se tiver na trajetória, melhor, mas aí que está. O que colocar, né? Não dá para a gente resumir nossa vida inteira no LinkedIn, que não vai ter espaço. Então, tem que saber o que colocar. E o que eu sempre falo para os executivos faça um inventário de carreira. Lembre direitinho de tudo que você fez e coloque mais resultados do que atribuições, né? As atribuições do cargo são meio básicas. Então, você está chovendo no molhado, se colocar um CFO que mexeu com finanças. Então, coloca um CFO que trouxe crescimento aqui, trouxe ali, mexia com IFRS, USGAP, DRGAP. Então, você começa a colocar umas palavras-chave que são mais buscadas, que são mais interessantes e ilustram melhor a trajetória dele, mais do que falar, tinha tantos funcionários, trabalhava com era subordinado a tal área e tudo mais. Eu acho que isso aí é perda de tempo e espaço. A gente descobre num bate-papo. Não, e outra coisa, eu não sei, aí é mais para o seu lado, Silvana. Quando as empresas usam o LinkedIn para fazer uma busca, para postar uma vaga, tem que saber direito o que a empresa está buscando, porque eu vejo algumas posições que as empresas colocam, por exemplo, está buscando um VP ou um CFO. Cara, se você buscar, você pode colocar 10 atribuições no LinkedIn, né? 10 responsabilidades na vaga. Se você colocar que um CFO precisa saber Excel, se você achar um CFO que não sabe, é um absurdo. Então, você já gastou 10% do seu espaço precioso pedindo um negócio que é óbvio. Então, as empresas e a gente também, quando vai postar uma vaga no LinkedIn, fazer o negócio direito, pensando em realmente o que o cliente precisa, o que o dono da vaga precisa, gasta uma horinha a mais, entendendo qual é o momento, o perfil dele e tudo mais, para fazer uma busca mais interessante. Porque quando eu vejo Excel, PowerPoint e Word já gastou 30% do espaço, sinceramente, com coisa que não tem absolutamente nada a ver com o cargo executivo, você sabe que foi feito pelo estagiário do RH e não sabe nem o que a empresa faz direito. E aqui você falou um tema bem importante, tá? Porque, assim, pegando os nossos exemplos, normalmente a gente está capacitando o gestor na ponta para fazer a vaga, e aí a vaga que é publicada. Até esses tempos a gente estava falando no workshop para como que o gestor deixava a vaga mais sexy mesmo e numa linguagem vendável. Porque às vezes ele coloca na sopa de letrinha do que ele quer, tipo, o software X para fazer o negócio Y, que aí quem lê de fora fala, tá, o que é isso, né? Então, concordo plenamente, aí tem um ponto bem importante. Bom, eu acho que o Guilherme e o André falaram bastante, então o que eu diria, assim, de maneira até bastante radical, mas para ilustrar, para pelo menos 95% do mercado, se não está no LinkedIn, você não existe. Eles não vão chegar em você. E já que esse é o lugar onde a gente se mostra, com todas as dicas do André, com todas as dicas do Guilherme, é responsabilidade de cada um se mostrar direito. Como você falou, a vaga tem que ser sexy, o perfil também. Então, essas dicas do Guilherme são muito boas para gerar vontade, para gerar o interesse de qualquer um, seja um headhunter, seja uma empresa que está pesquisando, encontrar ali, dentro de um mar de outros perfis, a maior correlação com as coisas que ele está buscando. Acho que essa visão crítica é super importante, tanto para publicar uma posição, como para escrever o seu próprio perfil. Então, assim, galerinha, queria de verdade agradecer a participação de todos, né? Então, fica aqui o convite, tá? Tanto André, Júlio, Guilherme, tá? Para estarem nos encontrando nos próximos, acompanhem aí, eu vou mandar no privado para vocês nos WhatsApp, enfim. O César é um exemplo disso, o próprio Cleiton que estava, então, assim, a gente vai mantendo com quem, né, tem virado parceiros aí da nossa jornada, e os nossos membros, né, da confraria que seguem aí com a nossa dinâmica muito mais ativa. Aos convidados, pessoal, fiquem super à vontade, né? Seja de chamar algum membro da confraria ou marcar um bate-papo comigo para explicar um pouquinho de como que a gente funciona,
né? Porque vocês caíram aqui como convidado de paraquedas e falam, o que é isso? Então, a gente explica um pouquinho para vocês, mas a gente faz essas trocas, são 2 encontros mensais, justamente provocando essas conexões, trocas, temáticas diversas, tem um lado de peer coaching, de mentoria, então é um pouco da gente criar repertório enquanto executivos. Né, tanto André, Júlio e Guilherme, se porventura também o network de vocês, que eu não tenho dúvida, que é fenomenal, sentirem que tem pessoas que falam, putz, tem a ver, né, com o propósito da confraria, né, faça conexão, serão super bem-vindos, até de temáticas que vocês se lembrem, né, então a gente está bem ávidos por aprender coisas novas, e às vezes vocês vão lembrar do tipo, putz, fulano é um ponto fora da curva, ele fala do assunto X, que agrega, enfim, então realmente fica aí o convite, e a gente vai se conectando, né, ao longo da jornada. Vou passar rapidamente para cada um de vocês 3, né, para deixar aí uma mensagem final aí para o nosso grupo. Não, eu só tenho que agradecer, espetacular. Eu não sabia que era toda terça o César Dedou você, e agora pode chamar que adoro esse tipo de encontro. Para mim é um prazer participar, se você deixar, obviamente, mas estou às ordens, pessoal. Quem quiser, vamos tomar um café, vem aqui no escritório, vamos nos encontrar, fazer por vídeo, mas estou às ordens, adoro essa troca de experiência, de informação. Contem comigo porque precisar, 24/7. Tem aí passei aí meu link do LinkedIn, é a ferramenta que eu mais uso, eu me perco no Zap, meu Zap parece Telex. Então, uso o LinkedIn, que obrigatoriamente... A ferramenta do dia a dia, né? Tranquilo, Guilherme. Eu estava para fazer exatamente o que o Guilherme fez, que era colocar o link do meu LinkedIn para que todos possam adicionar. Vai ser um prazer, pessoal. Eu também uso bastante o LinkedIn. Pode mandar mensagem. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu vou responder todas elas. E, mais uma vez, obrigado a todos. Acho que foi uma troca muito rica. A gente teve alguns minutinhos ali numa sala com outras 3 pessoas pessoas de origens super diferentes. Acho que a gente tem muito a trocar e muito a aprender um com os outros. Então, poxa, super motivo e dou forças aqui para o Instituto, para a confraria. Achei muito bacana. Obrigado, Silvana, pelo convite. E, sem dúvida nenhuma, vou estar presente aí nas futuras agendas. Super obrigada. Bom, eu vou encerrar, então, dizendo também obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conectar com essas pessoas. Contem comigo também, como todos eles. E mais do que isso, assim, eu lanço aqui o desafio de a gente transformar o Connect, mesmo nessa rede de suporte e de apoio. Né? A gente teve aqui já alguns primeiros casos de gente que precisava de uma ajuda do outro, e com certeza todos nós juntos, reunidos, teremos muito mais potencial do que individualmente. E eu acredito na força do coletivo, eu acredito no pensar e no fazer coletivo, e eu acho que se cada um plantar um pouquinho dessa semente, sem dúvida nenhuma, a gente faz muito mais. Uma boa noite para todos vocês. Super, obrigada de novo, pessoal, e uma excelente noite a todos.